Segundo Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Irmãos, pode se assentar. Paulo está aqui doutrinando a igreja no sentido de levá-la ao que se chama Ministério da Reconciliação. O que é o Ministério da Reconciliação? O Ministério da Reconciliação é trazer o homem para o projeto de Deus. Então ele diz o seguinte, que é fundamental para essa reconciliação que o homem mude a sua maneira de ser, a maneira de viver, ele mude tudo aquilo que o homem velho tinha dentro dele. Tudo aquilo que é o homem velho, que é parte do homem velho. Então, Paulo está falando da necessidade de mudar, tirar de dentro o homem velho. Ele diz assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O velho homem, em psicologia, é igual ao cristão, que nunca mudou o temperamento. Ele não muda o temperamento. Ele se chama cristão, mas não mudou o temperamento. Então, ele simplesmente é um cristão, mas não é um homem novo. Não é um novo homem. E às vezes é muito comum nós descobrirmos isso, né? Isso aflora muito facilmente nas pessoas que normalmente estão servindo ao velho homem. Nunca descobrem que o velho homem está dirigindo a sua vida. Eles nunca descobrem. Eles não descobrem porque eles têm uma qualidade dentro deles que se chama temperamento. As pessoas dizem, fulano é temperamental. Bem, depende. Temperamento pode ser coisa boa e pode ser coisa ruim. Então a pessoa, temperamento, defeitos, pode ter virtudes também. Então o temperamento, aquela pessoa é um temperamento bom, é virtuoso, é virtuosa. Então aí está o temperamento, isso é próprio do homem, normal dentro do homem, é aquilo que ele herda dos pais. Às vezes você bota a culpa no pai, mas às vezes nem são os pais ali, são às vezes ancestrais, é o avô, a avó, então o caráter de um tio vem sair do sobrinho. São chamados caracteres, quando se passa assim de gerações, são chamados caracteres recessivos. Você olha um casal de doidos e o filho é super equilibrado. De onde saiu isso? É um caráter recessivo. Vê de longe, os pais não são muito bons da cabeça, mas o filho nasceu bom. Olha aí, que bênção, né? Então, isso é muito genético, isso é um problema genético. A medicina, a ciência explica isso com muita facilidade. Mas o temperamento é exatamente coisas boas e coisas ruins. Tem pessoas de temperamento mentiroso, mas mente com maior facilidade. Aí depois diz assim, não pastor, eu não disse isso não. E já contou a maior mentira. E pensa interessante que o mentiroso, ele pensa que as pessoas não estão percebendo em volta. Todo mundo está percebendo, menos o mentiroso. O mentiroso tem uma característica especial.
só dele. Não quer dizer que mentiroso é gente ruim, não. Tem mentirosos bons. Boas pessoas, você conversa com eles o dia inteiro, eles só contam mentira, você gosta. Sim. Aqui é uma pessoa em Vila Velha, mentirosa, mas era conhecida por todo mundo, mas não tinha conversa melhor do que a dele. E ele falava as coisas tão sério, que só ele cria. Ninguém mais cria. E eu acho que quando ele falava a verdade, também ninguém cria. Porque ele estava tão acostumado a falar mentira que não tinha jeito. Então vejam só, no temperamento você vai encontrar o prepotente. Ele é prepotente, vaidoso, orgulhoso. Então o temperamento é tudo isso que se soma, que todo mundo conhece. Às vezes só conhece quando casa, depois que casa, ou quando convive com a pessoa. Nós nunca encontramos isso nas pessoas que estão passando de avião. Todas as pessoas que passam de avião são pessoas ótimas. E quanto mais longe, melhor ainda. Então todas as pessoas boas estão sempre longe de nós. Então o homem é esse animal que carrega tudo isso que nós falamos aqui, sem exceção. Agora, eu falei em temperamento, falei coisas boas e coisas ruins. As pessoas são compostas, né, na maioria de coisas boas e outras só de coisas ruins. Mas há coisas no temperamento que elas agridem os que estão em volta. Aí fica difícil, porque o caráter ali é de temperamento agressivo constante. Então é brigando com um, discute com o outro, e vai lá, acabou a rixa aqui, ela vai lá, futuca outra vez, futuca, para tudo começar de novo. Então é mau caráter. É gente de temperamento ruim. Agora vejam só, nós estamos falando aqui em gente, todo mundo conhece isso aqui, os professores de psicologia e tal, e não quer dizer que é psicólogo e é bom da cabeça também não, tem o mesmo problema. Agora, o temperamento pode ser mudado. No mínimo, ele pode ser contido. Ele pode ser contido. Ele pode ser trabalhado. Ele pode ser disciplinado. Então, o temperamento pode... Então, vejam só. Como isso pode acontecer? Através de quê? Através do ensino. Se você ensinar a pessoa, não é isso? Ela muda. É como o camarada lá, ele está lá no interior, lá de repente, ele feio, todo esquisito, não sabe falar, fala mal, andando todo torto, ganha na loteria, no outro dia tá carro bonito, cabelo todo penteado, vai lá na coisa, raça para cá, raça para lá, e ele pouco tá bonito. E falando difícil. É o novo rico. Novo rico. Carrão. Então, ele mudou porque o dinheiro obrigou ele a ser gente fina. Porque ele agora vai lidar com banqueiros, com bancários, com esse pessoal de dinheiro, entendeu? Então ele vai ter que afinar a coisa para poder fazer bons negócios. Ele pode melhorar. Então o temperamento pode ser mudado. Agora, há várias escolas para mudar o temperamento. E em várias épocas, várias fases da vida. O temperamento não se muda de um dia para outro, mas em fases da vida. Se você quer um temperamento, quer mudar, então é um ensino constante. É chamado aqui em educação, é a educação continuada. É aquilo que está diretamente ligado ao pai, ao familiar, à mãe. Se é que ele tem pai que tem mãe, porque hoje a maioria não tem pai nem mãe. O pai está fora, está no trabalho, a mãe também está, um está para um canto, outro está para o outro, vem um desquite, divórcio, então ele fica sem ter quem diga sim, quem diga não. E os que têm pai e mãe, então imitam os que não têm pai e mãe. Levam da mesma forma, porque acham que isso é social, é a sociedade. Então vem os ensinos da psicologia, diz repressão não. Repressão é um patrulhamento das coisas bem feitas e mal feitas. Então é aquilo que você está sempre
achando ruim de tudo, de tudo. Então isso é um fator, isso aí é repressão. Agora, reprimir o mal, não. Reprimir o mal, não. Ensinar e dizer o que é certo é obrigação de pai e mãe que tem juízo. Às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam agradáveis. Vejam só, nós queremos nossos filhos, todo mundo chega, que bonitinho, né? Bate no queixinho, olha aqui, né? É nenenzinho, sabe? Mas que gracinha! Aí todo mundo... Não tem pai que não gosta. Que menino bom! Aí, daqui um pouco o pai começa a pegar aquela criança e transformá-la numa pessoa antipática. Então ela deixa que a criança suba em cima do visitante, do amigo, de quem chega na casa. Então a criança está subindo, passa embaixo da cadeira, passa por baixo, está entendendo? Uma coisa na vida está lá na frente, está mexendo. E dentro de igreja também. Se deixar, isso aqui virou um negócio aqui. Um monte de minhoca passando por baixo do banco, está por ali, por cima. Uma mãe queria uma vez dar assistência a um visitante, ela estava com 13. Eu digo, minha senhora, faz favor, ela toma conta dos meninos, ninguém aguenta os meninos, não. Faz isso aqui, um subia, um descia do baixo do banco, outro subia do outro lado, outro sentava já no colo, ou já estava trepado agarrando o pescoço do visitante. Quer dizer, não tem como. E ela, na bênção, entregando visão. Não precisa disso, está dispensada. Está dispensada. Está dispensada. Não precisa entregar visão nem revelação para isso. Por quê? Na casa, eles fazem isso. Dentro da casa do Senhor também querem fazer. Isso aqui não é lugar para isso, não. Para exibir filho de ninguém, criança, não, absolutamente. E o ensino, então, é dentro de casa. Ele começa dentro de casa. É dentro de casa. Tá, filhinho? Não é assim, não. Não pode. Olha, fulano aqui é mais velho. Você não está vendo que ele é mais velho? Olha aqui. Você não está vendo aqui? Não é não. Ó, por isso explica a criança. Mostra a criança. Você explicou a primeira vez? Não entendeu? E criança é isso mesmo, não entende. Explica a segunda. Na terceira, sabe, meu filho, você, eu falei uma vez, duas vezes, agora, não, meu filho, agora vou te dar um lembrete. Né? E cada um sabe como agir. Sabe como agir? Com amor, com tudo, mas sério, seguro. Educação, temperamento, você muda com o ensino. Ele puxou o pai, mas é o pai que... Mais um motivo para não deixar ele ser igual ao pai. Entendeu? Não tem. É a mãe, ó, eu sou igual a meu pai. Eu falei, só faz bobagem. Não tem vantagem nenhuma. Nenhuma. Esse pessoal diz, o gênio mesmo de meu pai, o Eugênio. Não preciso se exibir com isso, porque isso não só é prejuízo para a sua vida. A gente sempre pega as coisas boas dos familiares. É aquilo que traz de bom de um familiar. É aquilo que é a lembrança dele pro resto da sua vida. Coisa ruim, é lixo que todo mundo tem, deixa para lá. Há coisas na nossa vida, o próprio organismo. Você almoça, você janta, depois você, há um momento que você se recolhe num canto, né, tudo fechado, e lá então as coisas sujas vão desaparecer da sua vida. Ninguém precisa saber disso. É fisiológico, é normal, é natural. Mas as pessoas, hoje, a mania é essa, é trazer a sujeira toda para dentro da sala. Na Europa não tem mais nem porta, esses lugares, tudo aberto. Há lugares, não tem. Porque o homem é esse exibicionista que está sempre à disposição para inovar, mesmo que seja uma imoralidade, uma imundície. Agora vejam só, então, o ensino é necessário. Se você entra numa escola militar, o ensino é militar, ele ensina muita coisa. Você ensina a respeitar as autoridades. O mais velho, você ensina, olha, aqui é mais velho. É cabo, foi promovido hoje. O cabo vai ser promovido amanhã. O que foi promovido hoje dá ordem e o outro atende. Não tem acordo. O mesmo patente, mas é o quê? É disciplina. Então vejam só, isso é disciplina militar, é respeito. Quem é que vai levantar, reclamar? É cadeia. Depois que tomar a primeira,
Depois de uma segunda, já vai tudo aquilo para o livro ali, ele conserta. Ele dá uma melhorada naquilo ali, ele dá uma melhorada violenta. Porque ninguém vai passar a mão na cabeça dele, não. E às vezes os pais deixam de ensinar os filhos aqui, eles aprendem nas cadeias. E nem sempre conseguem aprender, porque lá a escola, às vezes, não é a melhor. A palavra do Senhor diz assim: não retires a vara do teu filho, corrige enquanto é tempo. Enquanto ele não vem, se levanta, fica forte, falando grosso, ele dá um supapo no rosto, na frente de todo mundo. É vergonhoso. Você diz: não, a criança, ela fica fazendo careta e arremedando. Você deixou de ser pai, deixou de ser mãe. Sua função, você deixou para outro. A polícia vai resolver esse problema depois. O marido vai também. Casa, daqui a pouco está um para um lado, está outro para o outro, porque não aprendeu a respeitar pai e mãe, não respeita mais ninguém. Então vejam só, o temperamento aí, ele pode ser contido. Então o temperamento com o ensino é o caráter. É o caráter. Então você pode dar um ensino e a pessoa tem aquele temperamento, mas com o ensino, dentro de casa, na orientação, na escola. Às vezes a escola pode até, um bom professor de moral, tal, certos princípios, ele pode ser muito bom, pode ser bom. Agora, meus irmãos, nós vimos então a personalidade. As pessoas que acham que personalidade, vejam só, é simplesmente uma pessoa extraordinária, pessoa notável, pessoa de personalidade. Eu tenho visto pessoas de personalidade para certas coisas, para outras não vale nada. Para contar uma mentira, para ganhar uma coisa, então ele mostra personalidade. Então, minha personalidade eu escolhi, entende? E não é nada daquilo. A personalidade, vejam só, ela pode ser construída de artifícios. O indivíduo pode estar de paletó e gravata e se achar importante estar de paletó e gravata. E querer mostrar uma personalidade que, na verdade, está dentro só de paletó. Ele pode até usar um jogo de palavras, ele pode até usar um palavreado, um jogo de palavras, frases feitas, botar as pessoas em volta para trabalhar em favor, para mostrar que ele está com a razão, que ele, coitadinho, que ele está sofrendo. Então, isso é falta de personalidade. Então, personalidade tem suas mudanças. Jesus falou dos fariseus. Ah, pastor, eu gostaria muito de cantar no conjunto da igreja. Você está muito bem, mas acertou sua vida com seus irmãos da igreja? Não. Cantar o quê? Cantar o quê? Nós estamos falando isso, meus irmãos, porque nós temos que tirar essa fantasia do nosso meio. Não existe isso no nosso meio. Eu não vou fazer aqui, ninguém vai entrar aqui para cantar, para agradar a pessoa. Olha, meu irmão, não está alegre? Vem pra cá, irmão, dá seu testemunho. Quando, na verdade, todo mundo sabe quem é ele. A obra não é para isso, a obra não satisfaz esse tipo de personalidade. E a pessoa faz isso te batendo. E esse tipo é sempre renitente. Sempre ali. Não muda. Não muda. Porque tem sempre um outro sem personalidade para dizer: você sabe que você está com a razão? É outro mentiroso. Então vejam só, meus irmãos, a igreja do Senhor, ela só subsistirá nesses dias se ela tiver um controle, se ela tiver um equilíbrio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não mudar o interior das pessoas, não há acordo, não há corpo, não há igreja, não há nada. 5 crianças acabam com o culto. Elas sentam aqui, putam com uma outra, o tempo todo o visitante chega aqui, está aqui na frente e fica sem saber o que vai fazer. Porque 5 crianças mal educadas, todo mundo sabe o que vai dar. Não respeita pai, não respeita mãe, as mães na bênção, os pais também, todo mundo orando, com o olho fechado. E eles fazendo a maior bagunça, gato espremido e tal. Ah, um visitante chegou do exterior, pega o filho e pum, do lado dele. Aí ele fica esfregando seus visitantes. Tem graça um negócio desse?
Eu pergunto, uma pessoa que vem aqui para receber uma bênção, está aqui sujeita a ficar num calor desse, vem lá um camarada do gelo, você está aqui com 3 crianças tirando a frango lavado, esfregando em cima do visitante. Que coisa linda tem disso? Eu pergunto, será que o pai não está vendo? A mãe não está vendo isso? Vejam só, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Mas isso é corpo. E Paulo diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muito bem. Paulo fala dos fariseus que se vangloriavam na aparência, na sua personalidade, mas recomenda que ninguém se vanglorie na sua aparência, mas no coração, na bênção do Espírito da sua vida. Sem mim, nada podeis fazer. Esse é o segredo. Jesus pode comandar a vida do homem. E novo nascimento e nova criatura é o comando de Jesus na vida do homem. Um grande problema que nós temos em muitos lugares, em todos os lugares, é que aquelas pessoas que já deviam estar dando exemplo bom, elas estão dando exemplo mau. Então os que vêm, os novos que vêm, eles encontram aquele mau exemplo, eles pegam aquele mesmo mau exemplo. Estou usando aqui, a pessoa diz: ó, fulano, busca o senhor de madrugada. Não. O exemplo sabe de quem? Olha, eles não bebem a praia. Jejum para eles não é nada. Entendeu? Então, eles vão dando o mau exemplo. O mau exemplo. A maneira má de se vestir, a exposição da carne, sem necessidade nenhuma. Aqueles costumes do mundo estão só dentro da igreja. Por quê? Porque encontraram os outros que não mudaram. O Espírito Santo não conseguiu mudar, mudou por uns dias. Por alguns dias, mas no dia da festa, no dia do casamento, naquele exato dia, ele traz tudo à tona. Passou o dia inteiro botando o cabelo para fora, para cima, para trás, do lado, pintando a tampa do olho, a boca vem igual uma cereja daquelas bem vermelhas. Então, veja, o olho, tira a sobrancelha toda, pinta aquilo tudo, parece uma cara, parece fogo. Então, vejam só, não estou falando aqui das pessoas que se vestem ou se pintam, ou seja, não temos nada com isso. Mas há pessoas que tiram dias especiais para fazer isso. Quem já faz, já fez, está fazendo, em algum momento só tira, orienta, não precisa ninguém orientar. Mas quem nunca fez, imitar, é muito ruim. É muito ruim. Vejam só. Então, temperamento, mas ensino muda o homem. E cria nele aquilo que se chama caráter cristão. Então, caráter cristão é forma de vida. É uma forma de vida. Então, caráter cristão. Então, agora, o homem tem um caráter cristão. É o que Deus quer de nós, é um caráter cristão. É a personalidade que deve ser de acordo com o homem interior. Jesus nos salvou para sermos nova criatura. É um caráter temperado pelo Espírito Santo. Pronto. Aí nós vamos encontrar na Bíblia tudo o que precisa. Ensina a criança o caminho que deve andar. Ainda quando for velho, não desviará dele. Você pode chegar e ter amanhã um jovem que distanciou da sua vida, da sua orientação. Pode acontecer. É um direito que cabe, é o livre-arbítrio. Ele vai viver a vida lá fora, mas um dia, quando ele quiser voltar, ele sabe onde vai voltar, que ele teve a instrução do pai e da mãe. Ele teve a instrução da mãe. Agora, você não pode admitir que meninos de 3 e 4 anos de idade não tem domínio. Não tem domínio. Há tempos atrás alguém me procurou e falou: olha, ou dá sujeito num grupo de crianças que tem determinada igreja, ou a igreja vai acabar. E acaba mesmo. Acaba mesmo, porque 5. Tudo junto. Agora pergunta: fala mal da criança? A criança vira antipática. Então, a simpatia, não é? Simpatia é aquilo que você, não é, desperta por alguma coisa boa. E na parte da pessoa, aquilo que se chama empatia. Então ela tem empatia. Então ela chega, ela é simpática.
Agora, você pega uma criança mal educada, turrona, desobediente, respondona, não respeita ninguém. Eu quero distância. Eu quero distância. Às vezes a gente diz até por engano, vai até, é engraçadinho até por engano, por descuido. Mas vejam só, a igreja vai continuar, a obra vai continuar. Agora, certas coisas têm que ter um rumo, uma caminhada normal. Normal. Porque depois de velho não muda não. A árvore que nasce torta, ela não vai se entortar depois não. E nós temos casos difíceis. Hoje a igreja de Vila Velha tem casos dificílimos. Não muda de vida, muda de igreja, muda de religião, vai para outra religião. Então vejam só, queridos, a nossa palavra aqui é essa aqui. Alguém vai dizer, será que é comigo? Entendeu? Que terminado o culto, eu vou sair, vou pegar minha condução, vou embora. Eu tenho certeza que ninguém vai correr atrás de mim, vai ficar com raiva de mim. Mas é só por uns dias enquanto eu estou vivo. Quando eu morrer, coitadinho. Então eu não faço questão nenhuma. Coitadinho, embora que seja aquelas lágrimas que todo mundo sabe, né? De crocodilo, não é mesmo? Mas, como eu não vou ser levado por lágrima, então para mim não faz muita diferença. Agora, uma coisa, meus queridos, é o seguinte, é que essa igreja tem um papel fundamental e importante na obra. É o testemunho. É o testemunho. As pessoas entram e saem aqui está a entidade, está do lado, isso aqui é um padrão. Isso é padrão. Então é preciso que as coisas sejam muito bem orientadas. E mesmo que não fosse padrão. Eu tenho andado em lugares que não são padrões, mas que não são tidos como padrões, mas tem um testemunho. Tem um testemunho. Os filhos estão ao lado dos seus pais. Não tem aquele monte de menino abandonado, largado, aí correndo dentro de igreja. Não tem. Não tem fazendo aquelas coisas que toda criança faz quando não tem domínio. Toda criança. Se deixar ele joga alguma coisa aqui, fica pendurado aqui. Maior facilidade. Para eles tudo é brincadeira. É brinquedo. Agora o pai e a mãe têm a obrigação de chamar o filho e dizer, aqui não. Fica aqui. Tá. Puxa ele, fica assim. Por que não fica? Com 2 sacudidas ele fica. Agora, não fica, então fica com ele em casa. Até domesticar o leão. Fica lá com ele. Se lá é bom, dentro de casa você vai dar instrução, então fica com ele dentro de casa. Agora, uma igreja não pode ser prejudicada. Um povo não pode. Um povo que veio buscar o Senhor tem que ter tranquilidade. Tem que ter paz. Para receber uma dessa do Senhor. Uma igreja cheia de visitantes. Então essas coisas ficam boas para outros lugares, para nós não. Então vejam só, ninguém vai deixar exibição de filhos aqui, mas vai ensinar ele aquilo que se chama caráter cristão, mudar a personalidade dele. Puxou a mãe, puxou o pai, não importa, é nova criatura, vamos botar ele agora, aquilo que não veio do pai, veio da mãe, mas muda. Você sabe os seus problemas, suas dificuldades, dá uma ajeitadinha na criança, dá uma ajeitadinha nela. Vejam só, não é só criança que nós estamos falando, não. Nós estamos falando uma palavra para toda a igreja. Toda a igreja. Desde o mais novo, com 70 anos, até o mais velho, com 6 meses de idade. Porque não faz diferença aqui. A ordem não faz diferença. Nem nome dizer que o mais velho tem 70, não, o mais novo, com 70. O novo nascimento é algo que se inicia numa vida em qualquer idade. Em qualquer idade. E a preocupação nossa, meus irmãos, é criar um caráter cristão. Toda a nossa preocupação. Por quê? Porque o mundo está aí dando seus exemplos. Mas a obra tem uma forma de vida. E nós não vamos pensar que o mundo não está vendo a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa posição. Podemos ler aqui agora, para encerrar. Vamos ficar de pé e vamos repetir o textozinho para a gente não esquecer. Temperamento mais ensino
igual a caráter cristão. Ensina a criança, mostra a ele. Comigo, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos, hein? Eu estou aqui por uma revelação, mas muito pelo empenho do pastor. Sabe por quê? O pastor quer ficar bem com todo mundo, e eu dei razão a ele. Ele não quer falar isso não, para ninguém ficar com raiva dele. Ele disse, não, pastor, você pode ficar tranquilo, esse negócio é comigo mesmo. Entendeu? E eu tenho certeza que ninguém vai ficar só quem tem, né, mau gênio, né? Só quem está, né? Quem não é nova criatura? Quem é nova criatura, mesmo que viu o erro, não, eu errei, está errado e está certo aqui. É isso mesmo, tem que acertar, não é mesmo? Nova criatura, a velha criatura é velha mesmo e não tem jeito, não tem quem dê conta. E sabe de uma coisa que eu vou dizer? Sabe que tem pessoas aqui que não são crentes e estão aqui nessa noite e receberam uma bênção com isso? Sabe o que eles vão dizer? Eles vão dizer aquilo que todo mundo precisa saber. É que uma obra como essa tem que ser respeitada. Entrou um homem aqui com um problema e ele veio buscar uma solução para um problema familiar. Ele até acha que não faz acepção de pessoas, mas o senhor disse que ele faz. E o problema agora é por revelação, então ele deve consertar isso. Uma senhora fez um propósito de buscar o senhor pelos seus filhos. O senhor disse que está com ela nesse propósito. Olha, não há nada melhor para um filho que oração e jejum, hein? Agora, quando precisar, né, também dá um acertozinho de quando veio, não é? Bater para matar, nem espancar, mas ensinar. E ensino é uma coisa que todo mundo precisa. Alguém entrou aqui, está temerosa, essa pessoa está temerosa de uma cirurgia muito delicada que vai fazer. A bênção do Senhor é dar fortalecimento, confiança a essa pessoa. A pessoa deve colocar a sua necessidade diante do Senhor. Há coisas na nossa vida que não tem solução. A gente busca aqui, o médico tem hospital, tem dinheiro, é o melhor que tem, tudo, está tudo certo. O exame de sangue, tá bom, tá, mas olha, tem que buscar o Senhor, né? Tem que buscar o Senhor, não tem jeito. Chega uma hora que é preciso uma bênção do Senhor. Um homem que está aqui tem buscado o Senhor, ele tem pedido ao Senhor para resolver um problema dele, é um problema ósseo. Ele está aqui conosco e vem buscar essa bênção. Uma jovem tem dado ouvidos a maus conselhos. Maus conselhos não é novidade. Ela encontra até aqui dentro da igreja, de outros jovens. Não precisa ir longe, não. Mas o Senhor diz que isso te faz um grande mal. E se for daqui de dentro, mal dobrado. 2 vezes ruim. Vamos orar? Senhor, abençoa o teu povo, congrega a tua grande nação para os propósitos do teu Espírito, para o encaminhamento da vida, para o dia de amanhã, para o corpo que está sendo gerado, que possa ser gerado sem deformações. Abençoa desde o menor, a criança, sem a idade, o neném, está sendo gerado de berço, de colo. Abençoa, Senhor, os maiores, os jovens, adolescentes e aos idosos também, os pais, Senhor, aos avós que costumam distorcer até a educação, pensando que estão sendo muito amorosos com seus netos. Até eles, Senhor Deus, da sabedoria, da orientação
e que o ensino seja uma realidade no nosso meio. De manhã, de tarde, de noite, o teu povo esteja sendo orientado para ser um povo sábio, Senhor, uma nação sábia, um povo que aguarda a tua vida maravilhosa e que é capaz de ser o depositário das revelações e dos dons do teu Espírito, Senhor. Na disciplina, na correção do Senhor, no amor também teu, aquele que zela, aquele que vela noite e dia por nós, que cuida da criança desde o amanhecer, na escola, na rua, em todos os lugares. Que a honra e a glória seja dada a esse Todo-Poderoso, e que o Espírito Santo tenha liberdade de agir. Senhor, e que ninguém esteja aqui enganado com aparências, com palavras lisonjas, suaves. Ó Deus, e que muitos estejam preparados para ouvir e para discernir aquilo que não vem do teu Espírito. Quando falarem com blandices, que não sejam ouvidos, porque há dois venenos na língua. Senhor, pedimos isso. Pedimos que tu intervenhas cada dia no teu povo, no meio do teu povo, na congregação. Nós te glorificamos pela glorificação das crianças que ouviram essa palavra, dos menores, que entenderam por certo alguma coisa, e que são teus cordeirinhos, que tu amas, e tu queres que sejam zelados e velados por ti. Pedimos por eles, por todo o teu povo, por toda a tua obra. Dizemos agora em teu nome, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, as santas consolações e a comunhão gloriosa do Espírito maravilhoso do Senhor Jesus, permaneça convosco, amado, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.